Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo ao requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual, Volney Weber. Esta audiência tem como objetivo discutir o projeto de lei número 0010 de 2023, que trata de forma de classificação do tabaco produzido em propriedades rurais de Santa Catarina. O tema é de grande relevância, pois impacta diretamente milhares de produtores do Estado. Atualmente, há reclamações sobre a falta de transparência nesse processo. A proposta de descentralizar a classificação, realizando-a na própria propriedade, busca dar mais clareza e permitir que o agricultor acompanhe a análise de perto. Essa é uma reivindicação antiga da categoria. Vale ressaltar que em Santa Catarina, mais de 55 mil famílias vivem da produção do fumo, responsável por 20% da produção nacional. Na região sul, os 3 estados produzem juntos 97% no total, envolvendo cerca de 162 mil famílias em 320 mil hectares. Diante dessa importância, é fundamental ouvir os produtores para compreender suas demandas e desafios juntos à empresa Fumageiras. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Volney Weber. O excelentíssimo senhor deputado federal, Rafael Pezente. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Orleans, vereador Joel Cavagnoli. Convidamos também o senhor secretário de Agricultura do município de Orleans, Guilherme Matei Orben. Convidamos a senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Orleans, Janete Faquim Pisoni. Convidamos o senhor presidente do Sindicato Rural do município de Orleans, Natalino Bianco. Convidamos o senhor vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, Luiz Sartor. Convidamos também o senhor vice-presidente regional sul da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e presidente do Sindicato Rural de Braço do Norte, Grão-Pará e São Ludgero, Edemar Della Justina. Convidamos o senhor representante dos fumicultores de Barracão, Gustavo Orben. Convidamos o senhor membro do Conselho Pastoral Comunitário do Barracão, Laerte Cardoso. Convidamos o senhor assessor da diretoria do Sinditabaco, Carlos Chen. Senhores, podem tomar os seus assentos, por favor. Neste momento, o cerimonial registra e agradece a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial: o senhor secretário de Agricultura do município de Grão-Pará e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Schmidt Bussolo. O senhor vice-prefeito do município de Grão-Pará, Murilo Cucamo Nimzen. A senhora vereadora do município de Orleans, Marlise Maria Salvador Zomer. O senhor vereador do município de Orleans, Pedro João Orben. Senhor vereador do município de Orleans, Dovagner Bachiroto. Senhora vereadora do município de Grão-Pará, Clarice Skidman Kuhlkamp. Senhor vereador do município de Orleans, Murilo Hoffmann. Senhora vereadora do município de Rio Fortuna, Angélica Boemer Hindmer Kugner. Vários nomes alemãos. Senhora vereadora do município de Grão-Pará, Marlete Básios.
Senhor vereador do município de Armazém, João Vitor Nazário dos Santos. Senhor presidente da Cicobi, Ivonir Bus. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Uruçanga e Cocal do Sul, Adefonso Baesso. O senhor prefeito de Orleans, no período de 2016 a 2024, Jorge Luiz Coque. O senhor assessor parlamentar Adriano Teixeira, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Rodrigo Minotto. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Vonei Weber para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Uma boa tarde. Muito bem, quero, nesse momento, de forma muito especial, saudar a todos que se deslocaram das suas propriedades, das suas residências, deixando os seus trabalhos lá na propriedade nesta tarde, o qual estamos aqui para discutir um assunto importantíssimo que diz respeito ao produto que é feito com tanto esforço, com tanta dedicação, por vocês e seus familiares. Então, quero saudar aqui a todos os fumicultores, a todos os presentes, saudar aqui também, de forma muito especial, todos que aqui, componentes da mesa, o qual já foram todos aqui nominados, enfim, a imprensa, tanto escrita quanto falada, e a outras lideranças mais que se fazem aqui presente, sendo vereadores, sendo prefeitos, sendo vice-prefeitos, sendo lideranças, o qual aqui já percebi a presença do vice-prefeito do município de Grão-Pará, o Murilo, assim como vários vereadores. Temos aqui junto conosco também o ex-prefeito de Orleans, Jorge Có. E, enfim, né? Então, a todos aqui as boas-vindas. E dando, então, início aos trabalhos na tarde de hoje, o qual quero, de forma muito especial aqui, saudar e cumprimentar de forma direta o nosso deputado federal, o Rafael Pezente, né, que vem de Brasília e que sabe que esse tema, esse assunto é tão importante que não mediu esforços para estarmos juntos aqui nesse momento, para debater e discutir esse assunto que vem causando muitas vezes desconforto, insegurança, quando que a produção feita está no paiol e aí se classifica muitas vezes de uma forma injusta. Enfim, esse é o momento do debate, esse é o momento de discutirmos, esse é o momento de encontrarmos saída através do diálogo. Então, Rafael, muito obrigado também, junto com os demais membros aqui da mesa, para fazer com que, junto com a presença de cada um de vocês, de forma especial a você, a gente possa aqui tomar os caminhos de forma mais assertiva, discutindo, ouvindo, dialogando e construindo um futuro sempre melhor. Sendo assim, dando seguimento à nossa audiência, convido a todos que desejam fazer uso da palavra que se inscrevam com os assessores da comissão, o qual eles são, o Alessandro e a Carol, o qual a Carol aqui, o Alessandro lá. Então, vocês podem chamá-los, eles podem percorrer, caminhar e vão se inscrevendo para fazer uso da palavra. Digo isso porque o mais importante, a mesa está aqui composta, mas o mais importante na tarde de hoje, após a fala da mesa, o qual eu vou pedir aqui, que todos possam ser breves, porque o mais importante aqui é ouvir o produtor, é ouvir o sentimento e o clamor do produtor. Esse é o objetivo hoje desta audiência pública, o qual, através do depoimento de vocês, a gente vai construir documento, vai construir a ata, vai registrar as decisões aqui também no final, que vamos fazer os encaminhamentos, para fazer com que nós da Assembleia Legislativa possamos tomar a decisão mais assertiva, criar os critérios de regulamento de uma forma clara, reta, e que venha a proporcionar o desenvolvimento dessa atividade cada vez mais fortalecida, mas sempre de forma muito justa. Então, o mais importante hoje aqui é ouvir de verdade
os nossos fumicultores. É por isso que estamos aqui, e se essa audiência pública ela foi provocada para acontecer aqui no dia de hoje, é porque é a pedido dos nossos fumicultores. E a Assembleia Legislativa, que é a maior casa legislativa do nosso estado de Santa Catarina, ela dá essa oportunidade, fazendo com que, com o depoimento de vocês, nós também possamos tomar as melhores decisões, fazendo com que se crie a lei, mas uma lei condizente, uma lei que se adapta, uma lei que vem ao encontro daquilo que ambas as partes precisam. Sempre tenho dito, o produtor tem que ser respeitado, o produtor tem que ser reconhecido, valorizado, mas também temos que entender quando o negócio é bom só para um, nada funciona direito. O negócio tem que ser bom para as duas partes. Então também queremos ouvir na oportunidade, também, ou hoje, também o outro lado, que é o comprador, fazendo com que a gente possa, através da lei, criar regras que venham a contribuir para que o segmento, de uma forma geral, se encontre fortalecido no dia de amanhã. Então, desta forma, para a mesa, nós vamos liberar um tempo de 3 mais 1. 3 mais 1. 3 minutos mais 1 para finalizar. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, já vamos consumir um bom tempo da tarde de hoje. E para o nosso fumicultor, 3 minutos e mais alguma coisinha para finalização da fala. Então, só para deixar isso bem claro, então, estabelecendo a regra para fazer com que tenhamos uma boa audiência pública no tempo certo, não ficando cansativa. Sabemos aqui que muitos daqui, além da fumicultura, de outras atividades, tem também muitos aqui dos produtores de fumo que também são produtores de leite. E o leite tão logo não espera, logo, logo tem que fazer a ordenha. Então, vamos ser bastante direto, bastante reto, para fazer com que nós, dentro de um prazo certo, alinhado, a gente consiga finalizar e aí sim, partir para a Assembleia Legislativa com decisões somadas com aquilo que vocês entendem que é o melhor. Então, a intenção dessa audiência pública, como bem falei, é debater o projeto de lei de número 10/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que trata da classificação do fumo nas propriedades no produtor. E vamos fazer uma proposta para melhorar a redação e evitar problemas ou lacunas, como, por exemplo, ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que me motivou a provocar e proporcionar esta audiência pública na tarde de hoje, aqui na comunidade do Barracão, no município de Orleans, no nosso sul do estado, o qual temos muitos e muitos produtores de fumo, é realmente a incerteza, a insegurança, porque o projeto ele foi protocolado já em 2023. Nós já estamos em 2025 e não temos mais safra nesse momento. Já está no plantio da próxima. Então a gente percebeu no Rio Grande do Sul um projeto bem avançado, o qual foi aprovado. O projeto criou algumas dificuldades também, porque lá já foi implantado. Inclusive houve uma discussão desta lei por uma inconstitucionalidade, e com isso foi parar no judiciário. O judiciário validou a lei, e agora ela foi colocada em prática, então, nessa última safra. Então, entendemos que nós poderíamos esperar um pouquinho este ano, seguir como exemplo que já está em funcionamento no Rio Grande do Sul e verificar o resultado, para se lá tivesse alguma coisa que viesse a ter inconsistência, nós não viesse a cometer o mesmo erro, talvez, aqui. E assim foi feito. Foi alinhado com o deputado Sargento Lima, o proponente do projeto. Neste meio tempo, a safra aconteceu no Rio Grande do Sul. De verdade, aconteceu alguns imprevistos lá, algumas inconsistências. E, neste meio tempo, então, a gente foi debatendo mais, foi amadurecendo a ideia, fomos conversando com os produtores, fomos conversando com os compradores, que é as fumageiras, e com isso também dado a oportunidade de audiências públicas. Uma aconteceu recentemente em Canoinhas, onde tivemos lá muitos produtores ali presentes, dando o seu depoimento. Em alguns casos, não o depoimento, mas sim desabafos, né? E aí, com isso, entendemos também, a pedido dos produtores aqui da região,
que o produtor da região que também tivesse essa oportunidade de não ter que viajar a Canoinhas, que é longe, é custoso, mas que tivesse a Assembleia Legislativa presente aqui no sul do estado, dando oportunidade do nosso produtor também participar desse debate mais perto de casa. Então, propus essa audiência pública, o qual, então, aqui estamos para buscar aí, né, o melhor alinhamento possível, fazendo com que, como bem falei, possamos tomar as decisões de forma mais segura, mais diretas, mais corretas, e que ali na frente não venha causar problema no segmento por uma lei instalada, muitas vezes com alguma dúvida aí que pode ser deixada no meio do caminho. Também tenho dito que a lei está lá protocolada, deve dar encaminhamento, deve dar sequência, mas que lei é igual à nossa casa. A nossa casa a gente faz nova, logo precisa fazer uma pintura, logo precisa arrumar o piso, logo precisa trocar uma telha e assim por diante. A legislação, quando estabelecida, ela não pode ser a ferro e fogo. Mesmo que bem debatida, bem discutida, mas virou lei, e se tem algo que ali está prejudicando, ou se entende que não está trazendo muito benefício, ela também tem que ser reformada. Então, digo isso porque é uma lei nova, jamais vista, Rafael, no nosso estado de Santa Catarina. É uma experiência que nós estamos passando, a pedido de muitos fumicultores, e que a Assembleia é a casa que vai legitimar esse processo, mas nós, para legitimar um processo, nós precisamos sempre estar muito seguro. Mas quero dizer aqui, deixar registrado muito claro, mesmo que a lei estabelecida, passa uma safra, não está bem de acordo, precisa buscar algum ajuste, a Assembleia Legislativa está lá para reformar aquela lei, assim como o pedreiro está lá em casa para reformar a nossa casa. Nada é de eterno, tudo pode, desde que discutido, dialogado e buscando sempre o respeito e o ponto de equilíbrio. Então, primeiramente, vamos ouvir uma mensagem aqui agora do proponente do projeto de lei, deputado Sargento Lima. Sargento Lima. É no telão. Primeiro, parabenizar a todos aqui presentes que ouviram esse importante chamamento para participar dessa audiência pública que vai tratar do projeto de lei de minha autoria, que trata da classificação do fumo dentro do Paiol, no estado de Santa Catarina. Nós temos que estender a liberdade para que o produtor possa comercializar, possa fazer a comercialização, a classificação do seu produto dentro da sua propriedade também. Como nós defendemos a liberdade, essa comercialização vai poder ser feita dentro do Paiol ou lá dentro da esteira, dentro da empresa. Ou seja, total liberdade de ação para os nossos fumicultores do estado de Santa Catarina. Obrigado aí ao deputado que está realizando essa importante audiência pública, o deputado Volney Weber, fez esse chamamento aí, tá? Por estar discutindo o nosso projeto. É assim que se constrói uma lei, com várias mãos, e esse projeto tem a mais absoluta certeza vai estender outras possibilidades também. A questão da arbitragem, em caso haja um conflito entre a opinião da empresa e a opinião do produtor. Também vamos trabalhar muito firme para que ele seja aprovado quanto antes, tá ok? Gente, contem sempre com o deputado estadual Sargento Lima. Obrigado. Quero deixar bem claro para todos que esse projeto ele não nasceu dentro da Assembleia Legislativa, ele nasceu no campo, quando um produtor me procurou e falou: olha, Lima, nós temos que trabalhar essa questão. Não recebi indicações de senador, de deputado federal, de deputado estadual, de deputado nenhum. Foi nascido dentro de uma plantação de fumo, vocês podem ter a mais absoluta certeza disso. Então, não tem como não dar ouvidos a essa importante pauta que nos foi trazida até nosso gabinete. Tá joia, gente? Beijo no coração de todos aí, que Deus abençoe grandemente a mão que produz e que faz o estado de Santa Catarina ser o estado mais forte desse Brasil. Muito bem, parabéns aí ao deputado Sargento Lima pela iniciativa, o qual ele bem fala, né? O projeto não nasceu dele, nasceu do campo, nasceu do produtor, o qual a gente sempre tem ouvido o clamor
do nosso produtor no sentido da classificação. É por isso que tem um projeto nesse sentido e é por isso que estamos aqui no dia de hoje, então, debatendo esse importantíssimo assunto. Agora, então, ouviremos os integrantes da mesa, então, pedindo mais uma vez, reforçando, 3 minutos, mais um minutinho para a finalização, se assim necessário, pois a ideia principal aqui é ouvir a comunidade e mantermos uma reunião objetiva e produtiva. Sendo assim, passo a palavra ao primeiro participante, ao senhor assessor da diretoria do Sinditabaco, Carlos Sen. Muito bem, boa tarde a todos. Uma saudação especial ao proponente dessa importante audiência pública, deputado Volney. Saudação também ao deputado Rafael Pezente, sempre prestigiando os eventos que envolvem a cadeia produtiva do tabaco. Bem, pessoal, achamos extremamente importante encontros como esse que está acontecendo hoje aqui, já aconteceu em Canoinhas e recentemente também lá em Içara. É um assunto que merece uma ampla discussão. Projetos de lei dessa natureza também estão tramitando no estado do Paraná. Como o deputado bem falou, já foi aprovado no Rio Grande do Sul. Tivemos a primeira safra esse ano comercializada nos moldes previstos na lei, que lá é específica, determinando que seja classificado, comercializado na casa do produtor. Então, vejam bem, nós estamos aqui em Santa Catarina, o estado que representa 30% da produção de tabaco aqui no sul do Brasil, são 42 mil famílias produtoras, são mais de 200 mil pessoas envolvidas na atividade e que na safra desse ano oferiram uma renda de 4,6 bilhões. Isso demonstra a importância dessa atividade aqui para o estado de Santa Catarina. A legislação, na verdade, por que ela merece um debate muito aprofundado? Porque ela altera de maneira significativa um procedimento de comercialização que já era centenário e que está inserido dentro do que nós chamamos de sistema integrado de produção. E esse sistema integrado de produção foi responsável por levar o Brasil a ocupar a posição de segundo maior produtor do mundo e de ser o maior exportador de tabaco há 32 anos. O tabaco que vocês produzem, produtores e produtoras, é de altíssima qualidade e, graças a essa qualidade, o produto de vocês chegou a nada menos do que 113 países no ano passado. Então, vejam a importância desse trabalho que os senhores e as senhoras fazem aqui, produzindo um tabaco de altíssima qualidade e integridade. Pois bem, então, falando um pouquinho do projeto e o que nós vimos no Rio Grande do Sul. Primeiro, o projeto ele apresenta uma insegurança jurídica quando ele determina que a classificação seja exclusivamente na casa dos produtores e a aquisição na casa dos produtores, porque a aquisição remete para compra, para pesagem, para verificação de umidade, material estranho, tudo aquilo que era feito lá na indústria. Há uma série de aumento de custos que foram verificados no Rio Grande do Sul, porque o pessoal tinha que ir várias vezes na casa do produtor até chegar no entendimento de preço, enquanto isso o caminhão rodava de caixa vazia. Isso gera um custo. Quem é que vai pagar esse custo? A safra, enquanto que em Santa Catarina, no Paraná, já estava no patamar de 80% comercializado, no Rio Grande do Sul estava em 40%. Alô? Então, mais um minuto para finalizar. Pessoal, o que nós precisamos é fazer um debate no sentido de flexibilizar. O deputado falou bem, é importante que haja a oportunidade do produtor também poder optar se ele quer fazer a classificação na sua propriedade ou na indústria. Não podemos esquecer que tem mais de 50 municípios aqui em Santa Catarina que tem menos de 30 produtores. Será que esses produtores, numa obrigatoriedade da compra na casa do produtor, vão ser mantidos no futuro? Porque isso vai ter um custo. Então, por isso, pessoal, nós reforçamos, é importantíssimo que haja um amplo debate para não se incorrer no risco. E para finalizar, apenas dizer que no estado do Paraná as discussões estão muito avançadas, já há um parecer por parte da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, do IDR, que é equivalente à SIDASC, aqui que faz a classificação, e também da Associação dos Municípios Produtores, que já manifestaram pareceres sugerindo que o modelo a ser adotado seja o modelo híbrido, ou seja, que o produtor tenha a opção de escolher entre fazer a classificação na sua propriedade ou na esteira da indústria. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição. Dando sequência, o senhor membro do Conselho Pastoral Comunitário do Barracão, Laerte Cardoso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A gente só tem que agradecer autoridades que estão aqui presentes, entidades que estão aqui também, a vocês, fumicultores, que aqui tiraram um tempinho para vir e discutir esse assunto que é muito importante para nós. E eu acho que começou com algo pequeno e se tornou grande. E assim, a gente espera que, de um lado certo, vai acontecer as coisas que vai ficar um pouco mais fácil para nós, produtores, que eu também sou produtor de fumo, facilitar. Na verdade, o que você falou é verdade. Temos que ter essa opção de classificar o fumo no paiol, quem não quiser levar até a empresa. E eu acho que deve ter essa prioridade para todos. Meu muito obrigado. E está passando uma listinha de presenças, quem quiser assinar, fique à vontade, vai ser bem importante para nós. Muito bem, muito obrigado. Só reforçando que as pessoas, além da lista de presença, façam também a inscrição para uso da fala com o Alessandro e a Carol, como já mencionado no começo, né? Dando continuidade, vamos ouvir agora o senhor representante dos funcionários dos fumicultores. Senhor representante dos fumicultores de Barracão, Gustavo Orben. Primeiramente, uma boa tarde a todos que se fizeram presente, principalmente aos fumicultores que tiraram essa tarde para vir participar dessa audiência pública, que é muito importante para a nossa classe, pois vai tratar do futuro da fumicultura na nossa região e em todo o estado de Santa Catarina. Uma boa tarde também à mesa que se faz aqui presente. E eu, como fumicultor, eu me sinto no dever de buscar isso também, por causa que eu também passei o que muita gente passou aqui esse ano. O ano passado, vender fumo preto, podre, a BO1, e esse ano, o cara levar lá na correia e às vezes é desmerecido. Então, por isso que essa lei, vindo aqui para Santa Catarina, vai ajudar muito. Claro que ela tem que equivaler como uma balança, tanto para a indústria quanto para os produtores. Porque não adianta só valer ela para o produtor, porque senão daqui a pouco não tem mais indústria também para comprar. Então, eu acho que ela vai ser uma lei que vai ser muito boa aqui para o nosso estado e vai ser muito fundamental. Então, eu acho que seria muito boa. Então, é o que eu tenho a dizer hoje. Muito bem, muito obrigado. Agora vamos ouvir, então, a contribuição do senhor vice-presidente regional sul da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e presidente do Sindicato Rural de Brasto Norte, Grão-Pará e São Ludgero, senhor Edemar Della Justina. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Vonei, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar em especial nossos produtores, essa classe que já sofreu muito e estão buscando os direitos hoje aqui para se estabilizar na propriedade, para ter dias melhores, para não passar aquele trabalho como a gente já presenciou. É um trabalho de mandar o fumo, chega lá na empresa, volta, perde a qualidade do fumo e muitas coisas que acontecem. Quero dizer, parabéns, Vonei, a ti, que foi o mentor de fazer, bem aqui onde que está os produtores, sei que lá em Sara também teve, a gente mandou um pessoal para lá, mas aqui é muito importante, porque muitos produtores que foram lá e poucos que estão aqui, de certo, daqueles que, claro que o que está aqui não foram lá, a maioria, de certo. Então, é importante discutir essa pauta de reivindicação, para depois, quando tem a lei se diz assim, a lei depois de pronta é cumprida. Claro que o Vonei falou, claro que todo ano pode mexer com a lei, mas a lei tem que ser discutida antes, e discutida com a classe produtora. Eu quero deixar aqui uma palavra do nosso presidente, que eu estou representando também,
José Zeferino Pedroso, que também se preocupa muito com a classe dos produtores de fumo em todo o estado, né? E dizer que ele diz, tomara que caminhe muito bem, que esteja um objetivo para que o produtor que está hoje na atividade possa fazer o seu sucessor. E aqui eu estou vendo assim uma juventude nova, como esses dias nos cursos de AR31, aí a gente hoje já enxerga um pessoal novo. E é bom que isso continue, né, cada vez mais essa classe jovem também dando continuidade nas famílias. Quero aqui também, usando a palavra um pouquinho, já que estamos falando em lei, convidar o Vonei, é outro assunto, mas só dando um toquezinho. Dia 22, nós temos também uma pauta de reivindicação sobre a lei da biosseguridade na suinocultura. Quero agradecer aqui o Ivonir, que cedeu o espaço lá no Cicobi, às 14 horas. Eu gostava de contar com o Vonei, que é nosso deputado da terra, para discutir a biosseguridade. É a mesma coisa como vocês estão discutindo aqui, só que é da suinicultura, que tem que fazer todo um processo de cercamento e nem todo produtor vai conseguir fazer. Então, aqueles produtores que estão aqui ou que tem um vizinho, procure dia 14, sexta-feira às 14 horas, está lá no Cicobi, vai estar o secretário adjunto, vai estar o Barbieri, vai estar a Daniela da Cidasc, para lá também discutir. É a mesma coisa aqui. Aqui é a classe do fumo e como vai permanecer essa lei, né, prevalecer. E lá vai ser sobre a suinicultura. Eu já disse para o Israel, que é assessor do Vonei aqui, que ele ia estar convidado para participar conosco. E aqui o nosso deputado federal, eu vi elogio lá de Brasília, que as mulheres do agro que foram para Brasília conversaram contigo lá, né? Você estava junto no evento lá e foi mulheres da nossa região. Eu vi foto com você lá. Um abraço a todos e vamos depois entrar em questionamento aí nas perguntas, que esse é o mais importante. Obrigado, Vonei. Muito bem, muito obrigado, senhor Edemar, dando sequência. Antes disso, só lembrando a todos que essa audiência ela é transmitida pela TVAL, a TV da Assembleia Legislativa, e pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Sendo assim, dando continuidade, vamos ouvir agora ele, que é vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, o senhor Luiz Sartor. Permite-me, deputado, falar de pé. Gente, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui o proponente, deputado Vonei, cumprimento o deputado federal Pizente, e quero, de forma toda especial, cumprimentar a nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, de Orleans, a Janete, e estender meus cumprimentos a todas as mulheres agricultoras, e não agricultoras, mas que estão aqui a trabalho e participando dessa reunião. Trago aqui o apoio incondicional da nossa federação, o projeto de lei. Sabemos que tem que haver um debate profundo, porém nós acreditamos que uma vez aprovado ele vai fazer com que o agricultor possa estar nas mesmas condições de negociação do negociador naquele momento. Ele vai dar um maior empoderamento para o agricultor. Queremos destacar também que, como membros do FONEAGRO e da CADEC, juntamente com o pessoal da FAESC, da FUBRA e das outras federações dos Estados do Sul, a gente faz parte do FONEAGRO e da CADEC, que é o processo de negociação do preço, de levantamento de custo de produção, e a gente já vem trabalhando, deputado, para, em conjunto com essa lei, também fazer com que a gente possa melhorar as condições do agricultor. E, por exemplo, nos últimos anos a gente fez, Carlos acompanhou também, porque a gente fez a discussão com as empresas, e a gente conseguiu fazer que dentro do custo de produção entrasse o custo da terra, que até então não tinha, o custo das horas noturnas, o custo do lanche do dia que é servido aos agricultores, o custo do frete da lenha, até então não tinha. A partir da safra que entrou agora, a gente vai ter esses custos adicionados também na safra. E, além disso, já estamos em processo de início de discussão de mais dois fatores que eu acho que vai nos auxiliar. Um deles é a diminuição da quantidade de classes. Hoje, a Instrução Normativa número 10 tem 41 classes. Vamos discutir com as empresas, através do Sinditabaco e através das representações, para que a gente possa mudar, diminuir essa quantidade de classes, certo?
E um outro ponto que a gente também já está iniciando o processo de discussão é que a gente possa voltar ao sistema antigo de negociação. Os senhores aqui que produzem tabaco há mais tempo, lembram que antigamente tinha uma única discussão e uma única tabela de preço para todas as empresas. E nós não achamos justo que hoje cada empresa possa ter um valor. O tabaco, por exemplo, o BO1, de um lado da estrada de uma empresa tem um valor, do outro lado tem um valor menor ou a maior. Então, nós achamos isso injusto. Então, deputado e senhores produtores, a gente está envolvido sim e a gente sugere aqui, deputado, como você muito bem colocou, como o Rio Grande do Sul já teve a experiência na prática, que a gente constitua um grupo de trabalho. E nós se propomos a estar junto com os deputados, Secretaria da Agricultura, FAESC e outras organizações, para ir ao Rio Grande do Sul, ouvir as empresas, ouvir as federações, a FUBRA e ouvir os produtores, para que a gente possa, ao final, ter uma legislação aqui que seja de bom grado a ambas as partes. Grande abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, pela fala, dando continuidade. Ele que é presidente do Sindicato Rural do município de Orleans, o senhor Natalino Bianco. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à mesa e fazer parte, como a gente é do sindicato, a gente está engajado nesse trabalho. Tomara que dê tudo certo, que o agricultor, o fumicultor, está sofrendo muito, apesar de, com essa assembleia, vamos ver se conseguimos vender o fumo no paiol. Meu muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Dando sequência, vamos ouvir ela agora, que é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Orleans. Ela que vem aqui, nesse momento, representando também a força feminina no campo, Janete Faquim Pisoni. Boa tarde a todos, cumprimentando a mesa, todos aqui presentes e os demais aqui. O que eu quero dizer como representante dos trabalhadores rurais também é o seguinte: parabéns, em primeiro lugar, a você que tirou o seu tempinho e veio aqui. Porque a gente, às vezes, tem o costume de reivindicar as coisas, mas ninguém quer perder o tempo ou tirar o seu tempo. Porque aqui hoje não se perde o tempo, se ganha. Porque aqui veio colocar as propostas, como depois vai ter o tempo para se colocar aquilo que se reivindica aqui hoje. Mas se a gente não tirar e não vir falar, não tirar o tempo, depois não pode dizer que não se consegue as conquistas que se almeja. E o que eu queria dizer é que essa falácia de hoje também, confiando nesses nossos representantes que aqui estão, que não fique adormecido em gavetas, mas que saia daqui com uma solução que venha de encontro ao nosso produtor. E que se saia daqui também com um olhar humanizado para fazer o melhor análise e chegar à maior conclusão, que possa beneficiar o nosso agricultor. Obrigada. Muito bem, dona Janete, belas palavras e responsáveis e conscientes. Parabéns. Então, dando continuidade, vamos ouvir ele agora, que é secretário da Agricultura do município de Orleans, o senhor Guilherme Matei Orben. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar presente neste evento, né? Cumprimentando os produtores, principalmente, parabenizando por dedicar esse tempo, investindo esse tempo, né, participando, para ter oportunidade de opinar num importante projeto de lei que vai melhorar, tende a melhorar, né, a vida do produtor, mais tranquilidade na classificação, cumprimentando também o deputado Volney, o deputado Rafael, aqui, os demais membros da mesa, parabenizando o Gustavo e o Laerte, que saíram das suas zonas de conforto e enfrentaram esse desafio de ir a Florianópolis, participar das demais audiências que aconteceram pelo Estado, propondo, inclusive, melhorias. Digo que essa flexibilização que a lei proposta aqui em Santa Catarina, ela vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para a nossa comercialização do tabaco, porque fica a critério do produtor decidir se ele quer que a empresa venha na propriedade dele ou vá até
ou leve o produto até lá nas dependências, como sempre aconteceu, né? Mas aqui é importante a gente ter em mente que, a exemplo das demais audiências que eu participei, nós estávamos muito focados em buscar um equilíbrio, de que classifica no paiol, escolhe, acerta uma terceira pessoa para um critério de desempate, mas é extremamente importante que nós, produtores, porque eu também sou produtor de tabaco, tenhamos em mente que menos é mais. Então, nós precisamos buscar também um equilíbrio em o quanto é produzido, porque o ano passado a classificação foi extremamente, o que a gente diz, fora da curva. Por quê? Porque faltou produto. Isso, historicamente, é a lei do mercado. Quando falta produto, o preço é valorizado. Quando sobra produto, a gente enfrenta algumas dificuldades, como enfrentamos esse ano. Então, a lei, ela vai flexibilizar? Vai melhorar, com certeza. Porém, a quantidade produzida também precisa de um equilíbrio. Perfeito? Quero deixar claro também que o prefeito Fernando, ele apoia essa causa, não pôde se fazer presente hoje porque está doente, certo? Mas é totalmente apoiador dessa iniciativa. Mais uma vez, meus parabéns a todos que estão aqui, ao deputado Volney, por essa iniciativa de trazer a Assembleia Legislativa para perto do produtor rural, e uma boa Assembleia a todos. Muito bem. Muito obrigado, secretário. Dando continuidade, vamos ouvir aqui o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Orleans, senhor vereador Joel Cavagnoli. Bom, boa tarde a todos, cumprimentando aqui o deputado Volney Bebe, cumprimento a toda a mesa, né? Quero saudar a todos vocês, produtores que estão aqui hoje, né? Em primeira instância também ao Laerte e o Gustavo, que estiveram à disposição, né? Sendo produtor, mas que tudo isso que está acontecendo hoje, graças também, né, a essas duas lideranças, esses dois produtores que também são coniventes também nessa Assembleia. Ao Sargento Lima, né, que desenvolveu toda essa PL, essa aprovação que hoje estamos aqui debatendo. Dizer que Orleans tem uma grande arrecadação no agro, graças à produção, ao trabalho, ao suor de cada um de vocês que está aqui. Colocando isso também, vamos um pouquinho longe. A produção também, hoje, econômica do nosso município em relação à ANREC, o estudo do Estado. Então, isso graças ao trabalho de cada um de vocês. E essa audiência pública hoje nos coloca realmente nessa legitimidade da lei, dessa aprovação, para que nós não saímos daqui com uma insegurança ou com déficit, mas sim com uma aprovação que é de vocês, que venha dar resultado da escolha do fumo no paiol, que a gente consiga realmente atender os objetivos e ter uma lucratividade. Em relação, como o deputado Volney disse, não é para um, mas sim para ambas as partes, mas que saímos aqui positivo e com uma resolução agradável e que realmente a gente traga mais resolução e mais produção, né, ao nosso interior, ao nosso agro. E essa interação aqui que nós estamos hoje com o poder público é de grande importância, não só para a LESC, para a Câmara de Vereadores, para o próprio município poder público, mas sim de grande importância a nós, cidadão de bem, a nós produtores, que é nessa interação que nós conseguimos ganhar espaço. E esse ganhar espaço volta para nós com uma percepção de lucro e de um trabalho que realmente o poder público está abrindo espaço hoje ao interior, à indústria e principalmente a cada cidadão de bem. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, que saímos aqui sim com uma resolução e que os fumicultores ganhem com isso e muito. E pode ter certeza, porque Santa Catarina merece realmente essa produção que está aqui no visual e na produção que são vocês. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Dando sequência, vamos ouvir ele agora, que é o nosso representante no Congresso Nacional e grande parceiro aí do agro, né, sempre discutindo, debatendo e fazendo com que
a gente possa sempre ter resultados mais positivos aí na nossa agricultura. Então, com a fala agora, deputado federal Rafael Pezente. Quanto à propaganda, né? O medo de pegar o microfone e botar tudo isso aí fora. Boa tarde a todos, boa tarde aos integrantes da mesa, em especial o Gustavo e o Laerte, né, que são daqui do Barracão. Aliás, parabéns pela estrutura que vocês têm aqui na comunidade. Esse salão de taquinho aqui já dá uma coceira no garrão, vontade de dançar uma vaneira. Muita festa boa deve acontecer aqui no Barracão. Que legal ter a presença de todos vocês aqui. E parabéns, deputado Volney. Saiba que eu me espelho no trabalho do senhor. O Volney talvez não seja o cara mais bonito que vocês conheçam, mas ele compensa a falta de beleza no trabalho. É peleando, e trabalha, e visita os municípios, e está no meio do povo. E isso que é o legal da política, né? Isso que é importante da política, é conversar com as pessoas para saber o que as pessoas querem que você faça na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. O Volney é especialista nisso. E agora soube que o Volney está pendurando a chuteira de mandatos eletivos. Agora eu começo a andar com o Jorge Koch por aí. Vou para um lado, vou para o outro. Daqui a pouco a gente vai para a Agroponte, juntos lá em Criciúma. Amanhã vamos estar lá em Rio Fortuna, o Jorge e eu. Que bom, Volney, que tu está trabalhando para deixar alguém no teu lugar para fazer o teu trabalho, porque essa região aqui precisa de alguém que seja bom igual o Volney. Parabéns para vocês. Não é toda a região que tem um deputado estadual como vocês têm. Parabéns para vocês. E eu quero agradecer também a Cicobi, porque se eu não estou enganado vai ter um cafezinho depois, né? Eu já economizei no almoço, tá? Que o café da Cicobi sempre é muito bom. Isso mostra respeito que vocês têm pelos produtores rurais. Obrigado por patrocinar o café também e por estar presente aqui conosco. O deputado Volney estava falando sobre o leite. A gente tem que apressar um pouco isso aqui, porque daqui a pouco já começa a ordenha, né? Tem muito produtor de leite aqui, ou a maioria só produz fumo? Se eu puder levantar o dedo, só quem produz leite também? Até tem bastante gente. Eu posso usar um minuto, deputado Volney, só para falar sobre uma questão do leite? Porque ontem nós tivemos em Brasília uma reunião muito importante para tratar sobre isso. É rapidinho, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. A Argentina e o Uruguai estão praticando contra o Brasil o que nós chamamos de dumping. Dumping é uma prática que empresas ou setores adotam para matar o concorrente. Vamos supor que você tenha, sei lá, uma fábrica de parafuso. A fábrica de parafuso coloca no mercado parafuso abaixo do que custa para produzir, até que o concorrente não consiga mais sobreviver e abandone o mercado. Depois o parafuso começa a aumentar de preço. Isso está acontecendo no leite. Argentina e Uruguai estão colocando aqui no Brasil leite abaixo do nosso preço de custo, porque o Brasil é autossuficiente na produção. 95%, 96% do leite que nós consumimos, nós produzimos aqui no Brasil. O que a Argentina e o Uruguai estão fazendo? Colocando leite muito barato para a gente parar de produzir. E quando a gente parar de produzir, aí a gente compra leite da Argentina e do Uruguai no preço que eles quiserem vender. Eles metem a faca e dão uma viradinha ainda. E aí nós temos um processo para tentar resolver isso, com tarifas, com taxas na fronteira, para evitar que esse leite venha tão barato para cá e desestimule a produção. Na terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira saiu um ofício circular do MDIC, o ministério que nesse momento é administrado pelo Geraldo Alckmin, indeferindo o nosso pedido de antidumping. Então, o pedido que a gente fez para que o Brasil adote medidas e evite que continue importando o leite de lá, foi negado. Ontem à tarde, então, nós estivemos no Ministério. O Ministério abriu um período de 30 dias para nós apresentarmos a nossa argumentação. E aí, para final de setembro, a gente deve ter uma resposta definitiva. Nós importamos no primeiro semestre desse ano 1 bilhão de litros de leite da Argentina e do Uruguai. 1 bilhão. Com um monte de produtor aqui no Brasil produzindo, nós estamos trazendo leite de fora. E daqui a pouco a gente vai parar de produzir porque não vale mais a pena. Então, só para avisar vocês que nós estamos na luta lá em Brasília, tá? Peleando para ver se conseguimos resolver essa questão aí.
Vamos falar de fumo agora. Eu não vou me demorar. Se eu perguntar aqui, talvez muitos de vocês não vão lembrar em quem vocês votaram para deputado federal na última eleição. E eu não condeno. Porque a política está virada num negócio chato, né? Tu liga a TV, é caso de corrupção. Abre um site de notícia, é aqueles deputados em Brasília enrolado numa gravata. E Vossa Excelência é um filho de uma não sei o quê. É chato mesmo. É de desanimar. E eu já fui um desanimado. Eu já fui um desinteressado pela política. Mas aí eu descobri que na política tu tem dois caminhos. Um dele é reclamar. E o outro caminho é participar. E quando eu falo em participar, eu não estou falando só em ser candidato, não. Porque tem gente que não tem vocação para ser candidato. Tem gente que não tem vocação para o comércio ou para trabalhar na roça. Cada um tem a sua vocação. Mas nós temos todos o dever de participar da política. Acompanhar o que os políticos estão fazendo com o dinheiro que vocês mandam para o cofre público. E o mais importante da política nem acontece depois da eleição. É antes da eleição. Quando a turma vai visitar os municípios, com aquelas camisas de botão bem engomadinha, prometendo o paraíso. Isso acontece aqui em Orleans, acontece em Grão-Pará, em Uruçanga, em tudo quanto é lugar do Brasil. E sempre acontece, sempre prometem o paraíso nunca chega. É importante que vocês se atentem, porque no ano que vem vai ter eleição mais uma vez, e vai vir gente aqui em Orleans de sapato bem ilustrado, mais uma vez prometendo o mundo que não conseguem entregar. Eu estou aqui para fazer um apelo para todos vocês. Sejam egoístas. Na hora de decidir em quem vocês vão confiar o voto, e é só naquela hora, atrás da urna, que todo mundo vale a mesma coisa. Sejam egoístas e pensem em vocês, pensem na família de vocês. Desconsiderem os discursos bonitos. E na hora que essa turma for visitá-los, perguntem: meu amigo, você sabe a diferença de um XO1 para um CO2? Porque a maioria deles, quando fala em CO2, acha que é dióxido de carbono. E é também, mas para vocês não. Para vocês é o suor de um ano inteiro, que poderia inclusive ser BO1 se não tivesse chovido tanto, ou se o classificador desse uma ajudazinha, que está ali, na correia, para avaliação. Vocês não precisam votar em deputados que ajudem vocês a semear o fumo, a repicar, a passar gamite, a salitrar, despontar, desbacheirar. Vocês não precisam de ajuda de deputado para acordar de madrugada e encher a fornalha de lenha. Não, isso vocês sabem fazer muito bem e dá serviço. Eu sei porque eu fui produtor de fumo e o meu umbigo está enterrado no meio de uma lavoura de tabaco. Vocês precisam de parlamentares para, depois de eleitos, brigar por um reajuste decente na tabela. Para brigar, às vezes, contra um governo que quer erradicar, quer acabar com a produção de tabaco aqui no Brasil. São 600 mil pessoas que trabalham na roça com a fumicultura. Mais 40 e poucas mil na indústria, fora o pessoal do transporte, do comércio, os empregos indiretos. Dá 1 milhão de pessoas que depende da fumicultura para sobreviver. E eu estou lá em Brasília, no meio dos grandão, e conto nos dedos de uma mão só quantos deputados nós temos para defender a cultura do tabaco. Porque não é fácil. Fácil é eu vir aqui no barracão e falar sobre fumo. Daqui a pouco até aplauso eu vou receber. Mas vocês precisam de políticos que falem de fumo, não aqui no barracão. Lá na Assembleia Legislativa, como o deputado Volney está fazendo. Lá em Brasília. Toda vez que eu falo de fumo, é 30, 40 chibatadas que eu levo. E nem posso condenar. Porque se eu falo com um deputado que nasceu e se criou lá no centro de São Paulo, quando eu falo de fumo para ele, ele vai lembrar do tio que morreu de câncer de pulmão.
Ele não sabe que aqui no interior do Grão-Pará, de Orleans, de Içara, Uruçanga, tem gente que vive daquela cultura. E que se a gente parar de plantar, nós continuaremos tendo pessoas adoecendo em decorrência do tabagismo, mas abriremos mão de uma receita bilionária, que ajuda inclusive a custear o SUS. E outra, dependendo do tamanho da safra, até 90% do que vocês produzem aqui atravessa o oceano, vai para fora. Nem o fumo produzido no Brasil faz mal para o brasileiro. Mas essas informações têm que ser faladas, tem que ter gente com coragem para brigar por vocês. E não é fácil, por isso, pelo amor de Deus, vocês analisem bem quem vocês vão votar. E eu não estou fazendo campanha, tem deputado muito, muito, muito melhor do que eu. Tá? Vai estar cheio de gente que defende a cultura, mas votem em quem defende a fumicultura. Sejam egoístas, pensem na família de vocês. Eu não vim aqui, como disse, para receber aplauso, nem para ser reconhecido. Por isso que quero falar a respeito desse projeto de lei que foi apresentado e que, como ele foi apresentado, ele não pode ser aprovado. Ele precisa melhorar para virar lei. Porque um projeto muito semelhante foi apresentado, aprovado, virou lei no Rio Grande do Sul, e nós tivemos grandes problemas. É louvável a atitude do proponente, porque graças à apresentação do projeto, hoje nós estamos aqui discutindo fumicultura, discutindo a necessidade da compra na propriedade, que eu concordo e tem que acontecer, mas não do jeito que está no projeto. É por isso que escolheram a dedo o melhor relator possível, que é esse cara aqui, que é o Volney Weber. No meio da safra, eu peguei dados da comercialização, e enquanto Santa Catarina tinha vendido 79% do tabaco, o Rio Grande do Sul ainda estava com 26%. E os 26% do fumo que foi vendido naquela época era fumo claro, era XCOBO1. O fumo preto, eles não entraram em acordo. O classificador foi na propriedade, negociou o fumo bom e o preto ficou estocado. Para essa safra, beleza, deu certo. Abriu um novo mercado no final da safra e a gente conseguiu desovar. Mas não vai ser sempre assim. Viemos agora de 3, 4 safras boas, mas essa que está começando agora já não tem a expectativa tão boa quanto essa que terminou. Nós temos concorrentes que estão se abrindo para o mundo e descobriram que o fumo é um excelente negócio. O Zimbábue, na África, daqui a pouco, meus amigos, já vai exportar mais fumo do que o Brasil. E eles tinham sempre problema de qualidade, estão produzindo um fumo tão bom quanto o nosso. Bangladesh é um país que fica lá na beiradinha da Índia, perto da China. Está aumentando muito a produção e lá o governo apoia. Enquanto aqui o governo critica, lá o governo apoia. Vocês acham que quando Bangladesh estiver produzindo o que o Brasil produz, a China vai dar 3 passos para o lado e comprar de Bangladesh, ou vai atravessar o mundo para vir comprar no Brasil? Então a gente precisa ser sereno, calculista e fazer leis para que não sobre para cada um de vocês. O projeto apresentado e aprovado no Rio Grande do Sul traz problemas. A compra na propriedade, vocês sabem, aumenta os custos para as empresas, que tem que levar até as propriedades, balança aferida pelo Inmetro, iluminação, contratar mais classificadores para rodar todas as regiões e comprar o fumo. Às vezes o classificador vai ter que ir 2, 3, 4 vezes na propriedade. Isso tem um custo. Quem é que vai arcar com esse custo? Será que as empresas vão abrir mão de parte do seu lucro ou vai sobrar para o couro do produtor? É isso que tem que estar contemplado nesse texto que o deputado Volney está relatando, está construindo o parecer. Porque o elo mais frágil da cadeia produtiva do tabaco são vocês. É muito mais fácil descer o porrete em vocês do que nas empresas. Vocês não podem pagar por essa conta. E é por isso que precisa de muita responsabilidade, deputado Volney. Nos últimos 6 anos, o produtor gaúcho foi o que mais recebeu
se comparado com os outros estados do Sul, por quilo de fumo. Depois de 6 anos sendo o que mais recebeu, nesse ano, o produtor catarinense vai ser o que mais recebeu, quando compilar todas as informações. O produtor do Rio Grande do Sul teve um valor menor pago ao seu produto do que o produtor catarinense. Reflexo dessa lei mal feita no Rio Grande do Sul. Então eu vim aqui para alertá-los, para conversar com o deputado Volney, para escutar o que vocês têm a dizer a respeito disso e para apoiar esse projeto. Mas a gente precisa construir um texto melhor. Deputado Volney, converse com parlamentares da Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre. Converse com os produtores representados pela FUBRA, converse com o Sinditabaco. Vamos juntar a cadeia produtiva para fazer uma lei boa. Porque eu sei a dor de barriga que dá 3 dias antes de a gente ir na empresa vender o nosso produto. Não é um fardo de fumo que está ali na correia. É o suor de um ano inteiro de uma família trabalhando, das noites em claro, do porre de fumo que muitos têm, e eu tinha também. É um projeto muito importante e que, por isso, precisa ser tratado com responsabilidade. Desculpa me exceder, era para falar 3 minutos, falei 30. E aqui encerro, garantindo para vocês que enquanto tiver um produtor de fumo em Santa Catarina, eu vou continuar em Brasília suando a testa, enfrentando um monte de mentira e gente desinformada e de mau caráter, para defender o produtor de tabaco desse país. Muito obrigado. O Rafael está falando do ladinho aqui que ele se excedeu um pouco, só um pouco, mas enfim. Mas colabora, né? E é isso que precisamos. Mas enfim, então, muito obrigado pela fala dos componentes da mesa, das lideranças, autoridades, o qual destas lideranças e autoridades aqui presentes já temos aqui vários produtores de fumo. Eu tenho dito sempre para muitos que perguntam para mim o que eu faço. Pergunta o que eu não fiz ainda até hoje. Porque é bem pouco que eu não fiz. Daí assim, já plantou fumo? Não, eu não colhi fumo. Mas eu já plantei fumo. Mas foi um dia só. Até porque se eu também fosse um plantador de fumo, e muitos plantadores de fumo a mais nós teríamos, eu sempre tenho dito, Rafael, se tem uma coisa que eu nunca deixei de escutar e nós nunca vamos deixar de escutar, é aquilo que nós já escutávamos desde criança, lei da oferta e da procura. Então eu faço outra coisa, e que bom que tem muitos que fazem outra coisa, porque se nós fosse tudo plantador de fumo, barbaridade, né? Então, enfim, mas também já plantei fumo, mas foi um dia só, ajudando o vizinho na troca de serviço. Mas enfim, o qual aqui eu quero parabenizar a cada fala, a cada manifestação, que venham no dia de hoje aqui contribuir, como bem fala a única mulher aqui na mesa, não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Estamos investindo um pouco do nosso tempo para fazer com que a gente possa colher bons resultados ali na frente. Rafael também fala, o projeto está lá. Será que é isso mesmo que nós queremos? É por isso que estamos aqui hoje, para ouvir o depoimento dos produtores, das lideranças, para fazer com que a gente tome a melhor decisão possível. Hoje eu estou na condição de relator do projeto. É eu que vou ter que escrever aquilo que eu enxerguei, aquilo que eu escutei, aquilo que eu entendo que é o certo, para fazer com que eu coloque em apreciação dos demais deputados na comissão, e eles aprovando, o projeto segue para frente, vai para plenário e vira lei. Mas nós não queremos criar um problema, queremos criar então uma lei, porque lá está a proposta, temos que avaliar, temos que analisar, tem que apreciar, não tem outro jeito. Ou o fumo a gente capa, né? Ou a gente capa o projeto e coloca ele para escanteio, ou toca para frente. O clamor da sociedade, dos produtores, é que toque para frente. Mas de que forma? Então temos que ter muita cautela, muita serenidade nesse momento, ouvir bem os envolvidos para tomar a melhor decisão.
Então, sendo assim, agora, nós vamos ouvir também a plateia, os produtores, ou quem representa também o produtor que está hoje sentado do lado de lá. Então, sendo assim, dando início, já vou chamando aqui Jair Brandi. Jair Brandi, está aí. Então, com a palavra, Jair Brandi, como primeiro orador. Eu acho que é mais importante entregar um microfone desses daqui, porque fica um pouco mais decente. Legal. Boa tarde para vocês. É grande? É o Jair Brandi. Boa tarde, Ivonei. Boa tarde, Rafael presente, os demais membros da mesa e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Na minha opinião, eu acho muito importante para nós aqui que dependemos e vivemos da cultura do tabaco, a compra de fumo no paiol. Nós temos uma região aqui que não é novidade para ninguém, que produz a melhor qualidade de fumo estufa do mundo. Isso para nós é algo muito que engrandece, mas também na hora de comercializar, quando vai na empresa, a gente sabe que a empresa passa uma régua e que leve tudo meio pareio, porque mantém a outras região que produz de menor qualidade no mercado também. Então, para nós, na minha opinião, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Olho com um pouco de preocupação também, às vezes, porque às vezes aquela pessoa produtor que produz menos qualidade, pode ter problema sim na comercialização. É normal, a gente sabe que quando vai lá na empresa também, quem tem fumo ruim, às vezes sai chutando, porque não vendeu o seu produto bem. É normal, está dentro da normalidade. Com relação ao que você falou da questão leite, Vicente, aqui na nossa região teve muita gente que parou a produção de leite, exatamente pela questão que veio o preço muito abaixo. Eu olho com uma certa preocupação a nível de governo federal que não se estimule a produção de fumo, ou pelo menos que mantenha o pessoal produzindo. Nós geramos emprego, geramos renda, muito imposto, porque o governo nunca divulga exato quanto que arrecada de imposto, mas é bastante. Falando do nosso município, Grão-Pará, que é aqui pertinho, hoje 73% da arrecadação do nosso município vem da agricultura. E eu acredito que nada mais ou menos a metade disso se chama da fumicultura. É muito importante para a nossa região. Uma outra coisa que nós precisávamos que fosse discutido a nível nacional, que nós queremos e precisamos ter esse direito também, de ter os nossos investimentos financiados pelos bancos públicos. Nós não somos diferentes das outras classes de agricultor. O pessoal que planta morango, o pessoal que planta frutas, laranja, café, etc. e tal, leite e tantas outras atividades agrícolas. A fumicultura não é menos digna. Nós precisávamos e precisamos que isso seja também discutido e levado a plenário a todos. Com relação à compra, só para concluir, é interessante também que pode ser feito sim, de uma forma mista, que se sendo um acordo entre produtor e a empresa, se o produtor concordou de classificar lá na empresa, sem problema nenhum. É uma questão, eu acho, de diálogo. Para nós, o que eu acho difícil quando a gente leva na empresa que não tem um acerto, trazer de volta. Até se fosse o caso de o produtor concordar de levar lá, então uma sugestão minha que eu daria, que se a empresa então pagasse o custo do frete para trazer de volta, já também beneficiaria o produtor um pouco. Mas são as coisas para ir dialogando e se buscar um consenso. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Jair. Dando sequência, chamo agora Giovanni Weber. Boa tarde a todos. Satisfação ver tantas pessoas reunidas hoje aqui para falar de algo tão importante sobre a fumicultura. Bem, eu vou ser breve também.
Muito se falou aqui já, e nós, no Rio Grande, temos a lei aprovada. Depois de, se não me engano, 7 anos de mobilização, correria, ela só foi aprovada porque houve mobilização. Houve a representação política, entidades e produtores se juntando. Porém, a nossa lei lá deixou a desejar em alguns pontos. Aqui se fala em poder comprar no galpão e na indústria. E nós lá, hoje, só podemos vender no galpão. Não podemos mais levar para a indústria, para lá. E aí vem uma questão que eu vejo, desde que eu comecei a viajar, visitar propriedades, nem todas as propriedades estão aptas a poder classificar no galpão. Um exemplo, nós fizemos uma estrutura maior. Quando se classifica o tabaco, quanto melhor exposto, melhor eu consigo mostrar a minha qualidade. E a indústria também consegue visualizar melhor. Isso é fundamental. Então a gente precisa entender, o produtor precisa se adaptar um pouquinho também na propriedade. Ele consegue sim se adaptar, mas ele precisa também fazer essa parte. E a indústria, então, vamos lá agora então. Eu tenho 48 anos, sou a 3ª geração na fumicultura na propriedade, e a gente já viu muita coisa. A indústria, quando falta o produto, ela vem por conta até o paiol e corre atrás. Mas em anos, e a gente está há 4 anos com uma venda muito boa, isso aconteceu de fato, a gente se preocupa e se voltar um ano com uma produção maior e não conseguíssemos vender como estamos vendendo. Como vai ser esses produtores que estão mais longe da indústria? Eu moro a 10 quilômetros das maiores fumageiras, então nós moramos ao redor, onde a compra é fácil, é perto. Eu me preocupo um pouco com os produtores mais longe. Então, se vocês estão aqui propondo essa lei, e o que foi falado, conversem com o pessoal do Rio Grande. Nós recebemos, inclusive, uma comitiva do Paraná, que vieram até o Rio Grande, visitaram propriedades, falaram com a indústria, falaram com os produtores, falaram com as entidades, para tentar entender e fazer isso funcionar, tanto para a indústria como para o produtor. Ninguém mais quer voltar para trás. Todos nós estamos acostumados nos últimos anos a ter uma venda boa. E em muitos casos, como eu falei, quando falta tabaco, a indústria vem até o galpão. Então nós poderíamos sim ter essa lei nos 3 estados, mas que ela funcione na prática para ambos. Isto é fundamental para nós continuarmos também, como o Bezente falou, a sermos o maior exportador de tabaco do mundo, mantermos essa qualidade e essa responsabilidade que nós produtores temos com isso também. Então eu torço para vocês que dê certo. Nós na última safra fizemos então a venda na propriedade. É muito bom você poder vender seu produto ali, no galpão, onde você está. Parece que não dá uma ansiedade tão grande do que tu ir na empresa e não saber o que vai acontecer e tu ter que levar o tabaco de volta. Então você ter isso na propriedade dá uma segurança a mais, sim, para o produtor. E aí a questão que eu finalizo, qualidade, pessoal. Quando falta tabaco vai tudo, mas quando for uma safra normal, vamos focar sempre em qualidade e sempre vamos vender bem então. Obrigado pela atenção e boa sorte a vocês também. Muito bem, dando sequência, chamo agora para a fala, dando essa oportunidade a Jefferson Dias. Já comunicando também que as inscrições já estão, nesse momento, encerradas. Boa tarde a todos. A gente veio lá do Alto Vale prestigiar esse evento aqui. É o segundo que eu venho. O primeiro foi para mim entender como funcionava. E hoje eu vim aqui como produtor comentar algumas coisas que a gente deveria dar uma olhada. Uma, que na primeira audiência não se falava em compra tanto em casa e era só em casa, né? Era espelhando a lei do Rio Grande do Sul. Nessa 4ª audiência a gente já viu que vai ter essa questão da compra na correia ou em casa. Por que eu comento isso? Porque eu, por exemplo, lá na minha propriedade, eu não tenho uma estrutura
definida para mim comportar um caminhão de fumo, para eu mostrar todo o meu fumo. Então, nessa situação, seria mais interessante mostrar na indústria. Mas, se eu querer vender uma quantidade menor, tenho. Então, a questão de espaço dentro da propriedade é bacana. Outra questão que a gente tem, então, aqui é o espaço para a gente comentar sobre a melhora para o projeto, né? Existem algumas indústrias que elas têm multa contratual, né? Se o produtor não entregar, não é questão que precisa entregar, mas nós temos que apresentar o nosso produto na indústria. Então, como vai ocorrer isso em casa? Né? Nessa classificação que a gente vai ter em casa, a gente vai ter alguma coisa que comprima, que mostre que o classificador foi na nossa propriedade ou não? Né? Era uma sugestão para a gente estar alinhando, porque se o classificador vai lá na minha propriedade, ele olha e não tem nada que prove que ele teve lá, essa multa vai existir. E tem algumas indústrias que têm essa multa. Né? Já foi algum caso que a gente levantou e viu lá no Rio Grande do Sul que não tem. Então, seria uma das coisas que a gente teria que ver. Pelo menos ter ali alguma coisa que mostre que o classificador foi na nossa casa, teve ali, eu olhei o fumo dele, assinou, tá livre para você vender para quem quiser. A gente quer ser honesto, como produtor a gente quer mostrar para a indústria, né? A gente tem um contrato, a gente vai mostrar que nós temos o nosso produto. Não deu negociação, aí a gente está livre para vender. Então, quando tem essa classificação em casa, a gente teria que ter essa questão. Seria algo para a gente estar agregando na lei, né? E eu acredito que todos nós aqui passamos sobre a questão de ansiedade, que o Giovanni comentou. É tenebroso a questão da comercialização lá na Correia, a gente fica nervoso, ansioso, um dia antes já dá aquela dor de barriga, a gente já não sabe o que vai acontecer, né? Então, com certeza, essa lei vem para agregar, né? Vem para agregar. Só que a gente tem que trazer uma lei bem abrangente, bem pronta, para não estar, como é que eu vou dizer assim, todo ano a gente está mudando, e esse ano isso, aquilo. Então, vamos fazer uma lei formal, e por isso que essas audiências públicas, essa é a situação, para o produtor trazer as ideias e melhorar a lei, não é? Então, não vou discursar muito, só queria deixar essa questão também e agradecer a todos vocês por terem presente aqui hoje. Muito obrigado. Bem, como falou o Jefferson e também falou o Pezente, dá uma dor de barriga dias antes. Eu quero acreditar que até dá duas. Dá uma, primeiro no produtor, que vai lá representar a família na esteira, lá na fumageira. E da outra, quando ele vai para casa, que tem que dar a notícia para a família que a receita ficou pequena. Porque também é difícil levar essa notícia para a família. Quando alguns dizem, se tu não cuidou direito, né? Puxa vida. Mas enfim, desculpa aí pela essa colocação, mas eu penso que dá duas dor de barriga mesmo. Suzana Catânio Betti. Boa tarde a todos que compõem a mesa. Eu acredito que a minha preocupação do município de Lauro Miller, eu moro na comunidade de Vargem Grande, seja também a pertinente preocupação com todos os agricultores aqui. Será que nós não teremos que investir muito mais do que nós já temos investido na nossa propriedade para que essa lei, de fato, ela seja colocada em prática? Do que tu estás falando? Eu estou falando de galpão, como já antecederam aqui e falaram sobre isso. Será que as nossas cooperativas, como Cicobi, Cressol e tantas outras cooperativas, vão financiar algo para nós, como produtores de tabaco? Porque nós não temos linha de financiamento. Bom, só uma das preocupações. Será que em anos de vacas gordas, nós venderemos o nosso fumo como nós vendemos nas últimas 3 safras? E será que nos próximos anos essas vacas não serão tão gordas e aí nós não venderemos o preço que foi comprado no paiol? Que nós estamos falando de uma lei que vai comprar no paiol. Mas já foi comprado no paiol e não existia lei. E hoje nós estamos debatendo para que essa lei entre em vigor. Então, quando é benefício para a empresa fumageira, faça-se como bem entende. Quando é para o produtor, nós pagamos a conta. O meu receio como produtora há 22 anos é que essa conta seja cada vez maior para o produtor. E as fumageiras, como sempre, tirem o seu da reta. Me desculpem a palavra, mas essa é o entendimento que nós temos lá dentro da propriedade. Seu Volney, comprar o produto em casa
faz com que nós, mulheres, participamos da compra, porque nós não conseguimos ir até a empresa. Nós temos que cuidar de toda a propriedade quando o marido sai. E aí, quando o fumo passa na correia, a primeira coisa que a gente pede é: abra a nota e mande uma foto, porque eu nem acredito no que tu estás falando. Porque nós queremos saber quanto que foi pago no preço do tabaco. Nós ajudamos a produzir como mulheres. E aqui, parabéns para você, mulher que está aqui compondo a mesa. Por favor, olhem com carinho essa lei, para que ela seja exatamente abrangente a todos e não só a uma parcela. Empatia em tudo que se faça, porque nós não podemos beneficiar somente alguns, tem que ser o todo. Cuidado com uma lei que lá no Rio Grande do Sul, esse ano, foi quem recebeu menos pelo preço do tabaco. Será que Santa Catarina, o ano que vem, não será o estado que menos vai ser pago pelo preço do tabaco? E aí, quem é que vai pagar a conta? Nós, produtores de tabaco. Tabaco mata, açúcar mata, tudo mata. Mas o que o Pezente falou é verdade. Nós estamos aqui para contribuir com o Brasil, com o estado de Santa Catarina. Nós não deixamos de pagar os nossos impostos, não. Muito obrigada, era isso. Muito bem, parabéns a Suzana, parabéns a todos que contribuíram aqui com o seu depoimento, com a sua fala, com a sua colaboração, para que a gente pudesse ter essa nossa audiência pública aqui de forma bastante produtiva e, como bem falei, sempre buscando procurar o melhor resultado. Então, finalizando as falas neste momento, eu peço aqui que a assessoria coloque em tela uma sugestão, uma proposta, o qual, para encaminhamento dessa audiência pública, após ouvirmos então os anseios dos fumicultores, nós elaboramos uma proposta, uma emenda ao projeto de lei de número 0010, que, já alinhada com o deputado Sargento Lima, ouvindo outras audiências públicas, ouvindo também essa, porque já ouvimos aqui os depoimentos da concordância, de repente, de buscar a lei de uma forma um pouco diferente que o Rio Grande do Sul, buscando um pouco a flexibilização, mas não tirando a oportunidade. Então, sendo assim, alinhamos já com o deputado Sargento Lima, o qual é o proponente do projeto de lei, o qual, esta proposta que agora em tela, que é de uma emenda substitutiva global ao projeto 0010-2023, que vamos, na concordância de vocês também, o qual eu vou ler essa proposta, ela vai subscrita por mim e também pelo deputado Sargento Lima, a qual, então, agora, em tela, para que todos tenham conhecimento, eu vou fazer uma leitura, não diretamente daquilo que está lá, mas de um resumo que fiz aqui, para sermos bastante mais objetivos e diretos. A proposta, então, da emenda em tela nesse momento, é de uma emenda substitutiva global que apresentamos aqui para buscar, e aqui busca garantir mais transparência, critérios técnicos claros e equilíbrio nas negociações entre produtores e empresas compradoras. A nossa proposta, ela assegura que, se o fumicultor solicitar a classificação que seja feita na própria propriedade, com base nos parâmetros da Instrução Normativa número 10/2007 do Ministério da Agricultura, e a empresa será obrigada a fornecer ao produtor uma tabela de classificação com imagens de forma clara e acessível, e a negociação terá como referência mínima a tabela de preços da AFUBRA. Uma outra situação também garantimos que, se a classificação for feita na empresa, o produtor possa acompanhar todo o processo. Então, a nossa proposta é que o produtor possa fazer a classificação no paiol, acompanhando de casa, mas ele pode também preferir que a classificação possa ser feita aquilo que já foi sugerido aqui, e pelos próprios produtores. Possa também ser feita na empresa, mas que quando ela for feita na empresa, e também não diferente em casa, que o produtor possa acompanhar todo o processo, visualizar em tempo real
o tipo de fumo, o peso e o valor médio global, e ter direito à arbitragem imediata por profissional habilitado ou por terceiros acordados sem custo. Resumindo, o fumo está na esteira. O produtor tem uma tela para olhar hoje, sendo em casa ou sendo na fumageira. A tela que o classificador tem é uma. A tela que o produtor tem é outra. A tela que o produtor tem hoje não aparece o preço global. Então, se imagina que está passando bem, lá no final vem uma surpresa. Mas já classificou tudo? Já está tudo no caminhão? Ou já teve autorização, porque o produtor não se manifestou contrário? Então passou toda a produção dele. Já foi para frente. Agora, se ele tem a mesma tela do classificador, ele pode interromper a negociação ali mesmo. E, inclusive, aqui a gente está colocando que ele pode pedir ter o direito à arbitragem imediata de um outro profissional. Porque esse aqui está enxergando de um jeito, talvez acordou mal naquele dia, não sei. Que chame outro. E ainda, se possível, um terceiro. Sem custo, mas que todos enxerguem o mesmo produto. Que realmente ali está acontecendo uma coisa séria, com transparência e com justiça. Então, a nossa emenda, ela coloca que o produtor tenha o mesmo equipamento na frente dos seus olhos, o qual o classificador tem. A mesma imagem. Não está acontecendo de acordo, para ali mesmo. O que está na esteira já foi, mas o que está por entrar na esteira para a classificação. Isso sendo no paiol ou sendo lá na fumageira. Mas também dá a oportunidade de classificar na propriedade ou na empresa compradora. Fica a critério do produtor. Bem como se falou aqui no diálogo, no Rio Grande do Sul, bem se falou aqui, obrigatoriamente a lei diz que é no paiol. E hoje, não sei se marcaram o produtor na paleta, mas ele recebeu menos, né? Ele recebeu menos. E vendeu a sua produção com muita demora. É porque ainda foi um ano bom, bem se falou. Foi um ano bom. Lei da oferta e da procura. Tem pouco fumo? Pagaram até por fumo não tão bom, preço de primeira, né? E quando der a produção, que o tempo corre tudo bem, que dá tudo certo, alguém vai lá e planta uns pezinhos a mais e tal, e faz o que com essa produção? Porque eles já se contentaram com aquilo que eles precisam. Na metade da safra, talvez já compraram fumo suficiente. Então a nossa preocupação é, se der uma safra boa, o que fazer com o restante? Eles vão pagar mal? Então classifica no paiol ou na fumageira. A lei deixa aberto, mas fica a critério do produtor. Ele que vai dizer se o fumo dele vai ser classificado no paiol ou não. Não obrigatoriamente. Mas que ele tenha à sua disposição o mesmo equipamento, que não é custoso, porque ele já tem o sistema com ele, porque ele está vendo numa tela. O classificador tem outra tela. Isso é software, é só unificar as telas. Então a nossa sugestão, a nossa proposta aqui, desta emenda substitutiva, é fazer com que ambos tenham a mesma tela. Os dois enxergam o mesmo resultado. E se porventura achar que não está legal, para ali a negociação. Então os custos para a classificação na propriedade serão de responsabilidade da empresa compradora, nunca do comprador. Com essa emenda, então, buscamos mais justiça, transparência, segurança para o fumicultor catarinense, fortalecendo a cadeia produtiva do tabaco e garantindo que as regras sejam claras e respeitadas. Então, nesse momento, após a minha manifestação e explicitando aqui, então, o que a gente propôs, e ali está por artigo, por parágrafo, tudo certinho, mas é isso que eu falei em resumo aqui, de forma muito clara. Eu peço desculpa, mas aqui eu acabei não dando a liberdade de uma resposta
ou de uma réplica para o senhor... Barbaridade, mano. Senhor Carlos Sen, que me pediu aí, após as falas, queria fazer uma conclusão final. Antes de dar o encaminhamento final aqui, eu ainda gostaria de ouvi-lo. Então, de forma bastante direta e rápida, com a palavra. Obrigado. Obrigado, deputado. Senhoras e senhores, só algumas complementações às falas que já foram muito bem postas aqui. O deputado Pezente deu detalhes da comercialização do Rio Grande do Sul, né, que o valor ficou menor nesse ano. E vocês imaginem, várias situações que aconteceram, foi falado aqui, das condições das propriedades para que possa ser feita uma avaliação do tabaco. A gente primeiro tem que só separar aqueles anos em que há uma grande procura e uma concorrência muito grande no campo, como aconteceu nessas últimas 3 safras. Isso é naturalmente, isso é normal em qualquer cultura, qualquer sistema produtivo. Mas a gente tem que lembrar 2020, quando deu uma super safra de tabaco de qualidade não tão boa e que não havia demanda, não havia mercado para esse tabaco. Sobrariam 50 mil toneladas nos 3 estados do Sul. E esse tabaco só foi comprado porque foram feitas audiências públicas nos 3 estados, implorando para que essa compra daquele tabaco que foi plantado a mais além do contrato, fosse adquirido pelas empresas, o que de fato aconteceu e não sobrou tabaco no campo. Então a gente tem que ter consciência disso. O deputado Pezente falou também, o Zimbábue saiu de 200 mil toneladas, esse ano fechou 350 mil toneladas, isso é metade do que o Brasil produz. Lá o principal produto do país é o tabaco, e o governo incentiva. Bangladesh, ele falou também, e outros países da África que também estão aumentando muito a produção. Mas então, por que valores podem ser pagos a menor? O classificador, ou orientador, ou o comprador da empresa chegava lá no produtor, tinha uma estufa com 180 fardos dentro, o tabaco encostando em cima no telhado, ou dentro de um paiol, encostando nos fios de luz em cima. Como é que o cara vai olhar, como é que o comprador vai olhar esse tabaco e poder avaliar os fardos? Ele não tem como tirar para fora, tirar o tabaco, não tem um telhado, está chovendo. Então, essas situações aconteceram. Então, o comprador está lá vendo o produto, como é que ele vai saber o que tem lá no meio? E aí, por isso, então, que deve ter havido esses reflexos no preço final que foi pago, né? Então, é extremamente importante observar, deputado Volney, aspectos já foram colocados aí. O produtor, para ter a classificação na sua propriedade, ele deve oferecer condições, como o Giovanni Weber muito bem falou, de dispor de um espaço em que o produto possa ser perfeitamente visualizado por quem for lá adquirir. Quando a gente vai no supermercado comprar um produto, a gente quer escolher ali as maçãs, as batatas, olhar tudo direitinho para comprar o produto de acordo com o que a gente entende que tem que ser. Então, esses aspectos são extremamente importantes que sejam observados. Importante destacar, lá no interior, quando houver divergência na classificação, não vai ter ninguém da SIDASC lá para dirimir a dúvida. Lá na esteira tem. Tem iluminação, tem todas as condições. Acho que alguns detalhes que o deputado botou no substitutivo, a gente precisa analisar, como a questão desse acompanhamento nas telas, para saber preço médio, a gente tem que avaliar exatamente como é que isso impactaria, mas são detalhes, pessoal, que é importante. É importantíssimo que o Estado de Santa Catarina não incorra no erro que o Rio Grande do Sul fez em aprovar um projeto tão importante que interfere no bolso do produtor, interfere no bolso da indústria e que, como foi dito aqui, uma matéria desse tipo ela tem que ser boa para os dois lados. O produtor não vive sem a indústria não vive sem o produtor. Então, só para avaliar muito bem esses detalhes, e eu tenho certeza, pelo que a gente ouviu aqui, tanto dos senhores e das senhoras, como aqui dos representantes da mesa, de que a gente vai conseguir avançar e chegar numa redação que atenda as duas partes envolvidas e que são responsáveis pela essa geração de riqueza fantástica aqui no estado de Santa Catarina. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Então, como bem se falou, nosso gabinete, junto com a nossa assessoria, está sempre de portas abertas. Já recebemos diversas lideranças do segmento para debater o assunto. Tivemos a cautela de aguardar um pouco e hoje, por essa cautela de aguardar um pouco, tivemos a oportunidade de estar aqui no dia de hoje, debatendo mais uma vez e clareando mais, sempre
depurando melhor esse assunto para fazer com que a gente tome a melhor decisão possível. Bem como falei, aqui as sugestões. Nós já apanhamos das outras audiências públicas sugestões idênticas, muitas parecidas, o qual já construímos então uma nova redação, o qual essa redação ela é flexível, ela não coloca o produtor, como bem falei, numa situação engessada, e nem a fumageira. Mas se o produtor não quiser classificar na propriedade, por quê? Porque a propriedade não tem, né, a infraestrutura necessária, básica, ele pode levar para lá para a fumageira. Deixando bem claro que transparência é a melhor coisa para se ter sucesso na vida. Porque quem esconde, tem aquele velho ditado, que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então, qual o problema ter transparência? Se o classificador está enxergando uma tela, ele tem algo a esconder? Penso que não. E ele não vai mudar o seu comportamento, se ele é um profissional de verdade, se ele sabe que o produtor está enxergando a mesma tela. Custo praticamente zero para uma tela diferente, ou enxergar a mesma tela. Então essa é a sugestão. Eu acho que é uma situação muito clara, transparente. Por quê? Porque não vai ter surpresa negativa no final da classificação. Se é para ter surpresa negativa, ela vai ser encontrada no... Pessoal, então esse encaminhamento, nesse momento feito aqui, que tudo documentado, o qual aqui também peço muita atenção da assessoria, para deixar bem registrada a fala. Me ajuda quem foi? Daquela questão do contrato, da quebra de contrato. Jefferson Dias, ele fez aqui, na fala dele, uma observação sobre a multa contratual. Também é muito importante, para deixar isso bem registrado em ata, para lá na Assembleia nós nos ater bem a essa ata e não esquecer desse assunto muito importante que aqui foi falado, da multa contratual. Para ninguém ser prejudicado quando houver uma discordância lá na classificação. Que ninguém venha a ser penalizado ou gerar um grande prejuízo e um grande desconforto. Que isso também nós possamos deixar registrado e contemplado em lei. Então, desta forma, eu agradeço a todos aqui envolvidos nesse evento, a comunidade aqui que cedeu o espaço, a participação de todos vocês de forma especial, a equipe de apoio da Assembleia Legislativa, que se deslocou de Florianópolis com toda a estrutura, que oportunizou nós ter uma reunião de excelência, com equipamentos, com qualidade no ambiente. Então, parabéns a eles também, de forma muito especial. E também a minha assessoria, que eu não posso esquecer. O gabinete do deputado Volney Weber, que tem os nossos assessores. Se não fossem eles, nós sozinhos não somos nada. Então, eles também contribuíram muito para fazer com que nós tivéssemos aqui uma reunião de sucesso, com uma ótima participação, tanto de lideranças quanto de produtores. Só assim a gente consegue manter um debate, manter um diálogo e buscar aí as conclusões finais. Então, parabéns a todos de forma especial, inclusive a nossa assessoria e também as autoridades aqui presentes. O meu agradecimento por vocês terem disponibilizado um pouquinho do seu tempo para, numa tarde de quinta-feira, estar presente aqui no Barracão, podemos dizer assim, na comunidade do Barracão, município de Orleans, para debater esse assunto tão importante. Registro também aqui os meus agradecimentos ao deputado, não esquecendo, né, ao deputado Matheus Cadorim. Ele que é presidente da Comissão de Economia e que, pela aprovação e responsável pela aprovação e viabilização dessa audiência pública. Foi sensível, entendeu realmente a importância e deu o seu parecer favorável que nós pudéssemos, no dia de hoje, ter essa audiência pública aqui neste ambiente. Então, que Deus nos abençoe, que possamos retornar para a nossa casa em segurança. Uma boa tarde e muito obrigado. Declaro, antes de declarar encerrada, só reforçando a oportunidade de nós ter um delicioso café oferecido aqui pelo nosso Cicobi, o nosso Banco da Terra, o Banco do Homem do Campo, que está presente junto conosco aqui.
Então, sendo assim, declaro encerrada esta audiência pública e que Deus sempre nos acompanhe e nos abençoe. Um abraço.